pessoal, continuando então, vamos iniciar agora a conversa falando sobre os sistemas ópticos. O que seriam esses sistemas ópticos? Seria a forma como você analisa, por exemplo, o objeto e como você analisa a imagem, tá bom? Toda vez que um objeto, né, a luz que estiver vindo do objeto incidir sobre um espelho, né, a gente vai falar que a luz que incide sobre esse espelho é chamada de ponto objeto, porque a luz sai do objeto, né, a luz sai do objeto e bate no espelho, beleza? Quando nós falarmos de imagem, nós vamos falar de ponto imagem. Por quê? Quando os raios de luz, né, chega no espelho, eles saem do espelho, né, eles são refletidos pelo espelho. Então, tem algumas classificações que a gente pode fazer desses tipos de imagens. A luz que chegar no espelho é chamado de objeto, ponto objeto e ponto imagem. Olha como que nós vamos classificar isso agora. Todas as luzes, pessoal, todas as luzes que chegar paralelas, né, no espelho, vindas lá do infinito, vindo de um ponto bastante distante, nós chamamos isso de ponto objeto impróprio, tá bom? Porque está vindo todas paralelas, está vindo lá do infinito, lá bem distante, e incide sobre o espelho. Quando a luz de um objeto, né, ele está vindo de um certo ponto, mas ele está como se ele estivesse convergindo, né, num ponto do espelho, como se tivesse, lembrando que aqui é um espelho e não passa, né? Mas eles estão vindo de algum ponto e eles estão convergindo para um ponto do espelho. Esse objeto aqui, como os pontos, né, o prolongamento desses raios se incide num ponto só, isso é chamado de ponto objeto virtual, tá bom? Esse objeto aqui, ó, é um ponto objeto virtual, porque esse ponto aqui está sendo formado pelo prolongamento dos raios, beleza? Quando eu tenho um ponto e desse ponto está emergindo luz para o espelho de um ponto específico, ou seja, está divergindo, né, um ponto do espelho certinho, como todas as fontes são, na verdade, esse ponto aqui é chamado de ponto objeto real, tá bom? O ponto de objeto real é a luz que sai de um ponto e vai chegando ao espelho. Ponto imagem. Como que nós vamos classificar esse ponto imagem? Todas as luzes que saem do espelho, né, e seguir paralelas assim, ela é chamada de ponto imagem imprópria. Por que é chamado de ponto imagem imprópria? Porque não vai formar imagem, tá bom? Porque vai estar lá no infinito essa imagem, então não dá pra ver. Quando eu tenho, né, tá saindo, né, do meu espelho alguns raios e tá parecendo que ele tá vindo de um ponto, né, como se ele estivesse divergindo de um ponto, mas a gente sabe que não tá. Mas esse ponto onde seria esse ponto divergindo é feito pelo prolongamento dos raios. Então esse ponto imagem aqui é chamado de ponto imagem o que? Virtual. Virtual por quê? Porque está vindo de quem? Está sendo formado pelo prolongamento dos raios, tá bom? Que sai do espelho. E esse ponto aqui, ó, quando os raios saem do espelho, né, e convergem para um ponto só, tá? Esse tipo de imagem é chamado de ponto imagem real. Ponto imagem real. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, por meio desses raios aqui, nós conseguimos identificar quando o objeto é real, quando o objeto é virtual, quando a imagem é real, quando a imagem ela é virtual. Beleza? Então, vamos agora estudar a formação de imagem em espelhos esféricos. Lembrando que o espelho esférico, né, mais fácil de formar imagem são os espelhos convexos. Porque o que acontece? Qualquer posição, né, espelho convexo é esse aqui, né? Onde essa parte aqui é a parte espelhada, né, do espelho, onde os raios vão chegar. No espelho esférico, pessoal, o que ocorre? O raio, né, tá aqui fora do espelho. O centro de curvatura tá fora do espelho. Tanto o vértice também tá fora do espelho. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O raio de luz,
que vai sair do objeto, a gente vai analisar por meio daqueles raios notáveis que nós estudamos agora. Então, ó, são 4 raios. Eu preciso de todos eles, dos 4, para formar a minha imagem? Não. Eu preciso daqueles raios notáveis, apenas 2 raios daqueles. Então, você tem que decorar aqueles raios notáveis, saber como que eles, né, saem do... incide no espelho, como ele é refletido, e aplicar aqui, tá bom? No objeto, que é a nossa formação de imagem, que é o que interessa para o nosso estudo, beleza? Então, vamos aqui, ó. Espelho convexo, né? Virado para lá, essa é a parte, então, espelhada. Primeiro raio. Eu posso utilizar, lembra aquela primeira regrinha? O raio sai aqui, né? Incide no espelho paralelo, né? Bem aqui no ponto do objeto. E ele é refletido como? O raio está saindo daqui dele, né? Então, o raio refletido, tá? Esse é o nosso primeiro raio. Beleza. Qual que é o outro raio que eu posso utilizar? Posso utilizar qualquer um daqueles 4 lá. Vamos pegar, por exemplo, o raio que passa aqui, ó, pelo vértice, né? Ele é refletido pelo mesmo ângulo. Então, vamos lá? O raio que passa pelo vértice, ele é refletido pelo mesmo ângulo. Beleza? Aí, você vai olhar assim. Esse raio aqui, ó, que está sendo refletido. Esses raios aqui que estão sendo refletidos, certo? Eles se encontram em algum momento aqui, do lado de cá? Eles não se encontram. Quem que vai se encontrar? O prolongamento deles, ó. Quando o prolongamento desses raios aqui, ó, eles se encontrarem, vai formar quem? Uma imagem, tá bom? Uma imagem. Então, todos os espelhos convexos, o que eles fazem? Eles fazem uma formação de imagem, tá? E essa imagem que eles formam é chamada de imagem o quê? É imagem virtual. Virtual por quê? Porque é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios, beleza? E ela é uma imagem chamada imagem direita. Por quê? Ó? O objeto está virado para cima e a imagem também está virada para cima. Quando isso acontece, se as duas estão viradas para o mesmo sentido, é chamada de direita. Então ela vai ser direita, certo? E mais, ela vai ser menor. Esse é o objeto e essa é a imagem. Como ela é menor, essa é a formação dessa imagem, tá bom? Chamada de menor. Então, de novo, preciso de todos os raios notáveis para formar uma imagem? Não. Preciso de apenas 2, tá bom? Primeiro que a gente utilizou foi paralelo, saiu passando pelo foco. E o outro foi passando pelo vértice e saiu, né, com o mesmo ângulo. O cruzamento desses raios formou a minha imagem. Ela é virtual, porque é feita pelo prolongamento dos raios. Direita, porque tem o mesmo sentido. E ela é menor, porque o tamanho dela é bem menor mesmo, tá bom? Pessoal, todos os espelhos convexos geram essas mesmas imagens. Sempre, sempre, sempre dessa maneira, tá bom? É isso. Independente da posição que eu coloco o meu objeto aqui, tá bom? Continuando o estudo da análise das imagens em espelhos, né? E agora nós vamos ver o espelho côncavo, beleza? Pessoal, que ocorre? O espelho côncavo. O que é o espelho côncavo, né? Agora é a parte interna que é espelhada, tá bom? Esse lado de cá é a parte de fora do espelho. Lembrando que no espelho côncavo, ó, o centro de curvatura, ele é englobado, né, pelo o sentido dos raios de luz, tá bom? Então, temos os 4 raios. Será que vamos utilizar os 4? Não, né, gente? Só apenas 2 dos 4. Então, os 4 você tem que saber de cabeça. Aí, o que você for usar é o que você mais gostar, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo primeiro raio. Lembra lá? Qual que era aquele primeiro raio? Ele incidia no espelho, né? Incide no espelho paralelo. E ele é refletido por onde? Passando pelo foco. Passando pelo foco. Então, esse é o primeiro raio. Qual que é um outro raio que nós podemos utilizar? Lembra lá?
incidia passando pelo foco, né? E era refletido paralelo ao eixo. Então, pode ser esse também, né? Incide passando pelo foco e é refletido como? É refletido, né? Paralelo. O encontro aqui, ó, né? Desses raios aqui é chamado de imagem. Então, a minha imagem está aqui, ó, pessoal. Para baixo, tá? Essa é a minha imagem que eu formei. Lembrando que a minha imagem, nesse ponto aqui, ó, ela foi formada onde? Entre o centro de curvatura e o foco, tá bom? Entre o centro de curvatura e o foco. Quem está formando essas imagens? Os próprios raios, ó. Os próprios raios que estão sendo refletidos estão formando essa imagem bem aqui, ó. Então, pessoal, essa imagem, né, nós podemos classificar ela de que maneira? Ela está sendo formada, né, pelos raios que saem do espelho e elas estão convergindo nela. Então, essa imagem é chamada de imagem o quê? Imagem real, tá bom? Então, você escreve aqui, ó, imagem real. E mais, essa imagem, ó, o objeto está para cima e a imagem para baixo. Como que é essa imagem? Ela é o quê? Invertida. Eu ouvi? Invertida, né? Objeto para cima, imagem para baixo. Essa imagem é invertida. Beleza. O que mais? Essa imagem é maior ou menor que o objeto? É menor, né? Então, é uma imagem menor. Tá bom? Olha um outro caso aqui, ó. Vou pegar o objeto agora e colocar ele em cima do centro de curvatura, tá bom? Vamos analisar da mesma maneira. Pelos 4 raios notáveis, vamos utilizar apenas 2. De novo, principal raio lá, o primeiro. Incide paralelo e volta passando pelo foco, né? Esse é o segundo caso. Como que essa imagem vai ser formada? Vamos lá. Qual que é um outro raio que eu posso utilizar? Passa pelo vértice e é refletida com o mesmo ângulo, né? Então vamos lá. Passa pelo vértice e ela é refletida pelo mesmo ângulo. Tá bom? Então, ó, onde que eles pararam aqui, ó? Bem aqui, ó. Em cima do próprio centro de curvatura. Tá bom? Esse aqui é o nosso centro de curvatura, né? E a nossa imagem parou ali, ó. Pessoal, o que nós podemos tirar de informação? Esse raio, né? Essa imagem, o que nós podemos tirar de informação? Essa imagem aqui, ó, ela está sendo formada pelos raios que estão saindo, né, do espelho. Ela está sendo formada pelos raios que estão saindo do espelho e chegando até a imagem. Beleza, está convergindo para um ponto. Ah, está convergindo para um único ponto. Então essa imagem, ela é o quê? Ela é real ou ela é uma imagem virtual? Imagem real, porque os pontos estão saindo do espelho, ó, os raios saindo do espelho e convergindo para ela. Então, ó, ela é uma imagem real também, tá bom? Ela é direita ou ela é invertida? Ela é o que? Objeto para cima, imagem para baixo. Ela é invertida, ok? E mais, olha aí, ó. E mais, o tamanho dessa imagem aqui, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem é o mesmo. Eles têm o mesmo tamanho. Esse é o único caso, né, em que os
em que o objeto mais a imagem, eles têm o mesmo tamanho, eles são iguais. O objeto e a imagem são iguais. É quando o objeto está em cima de quem? Em cima do centro de curvatura, viu? Guarda isso no coração, esse é o segundo caso. Qual que é o terceiro caso? Pega esse objeto aqui, ó, anda mais um pouco para frente. Ele está entre agora o centro de curvatura e o foco. De novo, né? Primeiro raio, quer dizer, primeiro raio incide, né, paralelo e volta passando por onde? Pelo foco, beleza? Qual que é o outro raio? Pode ser passando, incide passando pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, beleza? Então, ó, incide passando pelo vértice e volta fazendo o mesmo ângulo, tá? Então, olha aqui, ó, aonde que esses raios se encontraram? Depois do centro de curvatura, certo? E a imagem é formada pelo encontro desses raios, ok? Essa imagem aqui, ó, tá de cabeça para baixo. Então, portanto, olha aqui, ó, essa imagem está sendo formada pelos raios refletidos, ó. E, de novo, tem um ponto e os raios estão chegando nele, ó, convergindo para ele. Quando isso acontece, é uma imagem o quê? Real também, tá bom? Então, ó, os raios vêm e batem nesse ponto. O cruzamento desses raios forma a imagem. De novo, é uma imagem real. Invertida, né? Já sabemos disso. E o que mais? Ela é maior ou menor que o objeto? Olha aqui o objeto, olha aqui ela. Ela é maior que o objeto, tá bom? Ela é maior. Então, toda imagem formada entre o centro de curvatura e o foco, ela é formada bem depois do centro de curvatura e ela é invertida e maior. Olha o quarto caso, pessoal. Nesse quarto caso, de novo, o objeto, ó, chegou para frente, agora está em cima da onde? Em cima do foco, tá? Então vamos lá, analisando de novo. Dois raios. Vamos mudar aí, vamos colocar outros raios. Mas primeiro vamos para o mesmo raio, que é o primeiro. Vai paralelo e volta em cima de quem? Volta em cima do foco. Beleza. Volta em cima do foco. E qual que é o outro raio que eu posso utilizar? Olha, pode ser esse aqui, ó. Né? Ele incide no espelho aqui, ó, passando pelo centro de curvatura. Então, ó, centro de curvatura aqui, ó, tá? É assim que ele vai incidir no espelho. Volta pelo mesmo caminho, certo? Incidiu e volta pelo mesmo caminho. Vamos olhar aqui, ó. Se a gente for perceber, ó, essas retas aqui, ó, dos raios refletidos, elas são o quê? Retas paralelas. Então, ó, lembra aqui, ó, quando a imagem é formada por retas paralelas, o que ocorre? Essa imagem é chamada de imagem o quê? Imprópria. Não tem imagem, né? Então, portanto, ó, essa imagem aqui, ó, é o único caso em que ela é imprópria. Ela é imprópria por quê, gente? É porque os raios refletidos, né, pelo espelho, eles são o quê? Paralelos. Pega um outro raio aí para você ver. Ó. Você pede azul para você ver um pouco melhor. Olha esse outro raio. Incide em cima do vértice, né? E sai o quê? Com o mesmo ângulo. Olha aqui. O raio refletido também é paralelo. Você tenta ver se eles conseguem encontrar com o prolongamento deles. Que às vezes pelo prolongamento, às vezes dá, né? Vamos prolongar esse raio aqui, ó. Deu? Será que eles vão se encontrar em algum momento? Também não. Eles são paralelos. Então, realmente, esse caso é um caso onde a formação da imagem ela é imprópria.
ela é formada lá no infinito. Então não dá para ver, não tem imagem, tá? Quinto caso, colocou o objeto aqui, ó, na frente do foco, né? Na frente do foco, ficou entre o foco e o vértice, tá? De novo, quais são os raios que nós podemos utilizar? Ó, vai paralelo, né? E volta passando por cima de quem? Do foco, tá? Vai paralelo e volta em cima do foco. Beleza. Qual o raio que eu posso utilizar? Sai em cima do vértice, né? Vem passando pelo vértice e sai com o mesmo raio. Parece que deu foi uma abertura maior aqui, né? Aí que eles não se encontram mesmo, aí que eles se abriram mesmo. Então, vamos ver esse caso aqui então. O que que acontece? Não dá por esse lado. Então, vamos fazer o prolongamento dele, ó. Desse outro raio aqui, ó. Fazendo o prolongamento do lado de lá do espelho e fazendo o prolongamento desse outro aqui, né? Vamos prolongar, prolongar. Pá, encontrou bem aqui. Então, ó, quando eles se encontram, eles vão formar uma imagem, né? Que imagem é essa? Que imagem é essa? Essa imagem, ela é formada pelo prolongamento dos raios. Se é formada pelos prolongamentos dos raios, ela é uma imagem, o quê? Ela é uma imagem virtual. Virtual. E ela é o quê? Ela é invertida ou ela é direita? Ela é para o mesmo sentido do objeto, ela é direita. Tá? Que mais? Ela é maior ou ela é menor que o objeto? Ela é maior. Ela é maior que o objeto. Beleza? Maior. Tá? Gente, esse é o único caso, o quinto caso, em que no espelho côncavo a imagem é formada depois do espelho, né? Dentro do espelho. Então, por isso que ela é chamada de imagem virtual, porque ela é feita pelo prolongamento dos raios. Beleza, pessoal? Gente, esses são todos os casos do espelho côncavo. No espelho côncavo, então, vai depender da posição que o meu objeto tiver do espelho. Se estiver bem próximo do espelho, ó, eu tenho uma imagem virtual e direita. Quando eu afasto, a imagem faz o que? Inverte. Aí ela pode ser maior ou igual, né? Vai depender da posição que você tiver. Tá bom, pessoal? Lembrando que nos espelhos convexos, né? São os espelhos que, não importa a posição que eu colocar aqui, a geração da imagem vai ser a mesma. Mas o espelho côncavo não, tá? Vai depender da posição que eu tiver. Guardem esses casos aqui, esses 5 casos, gente,